Olá, sou o professor Paulo, de matemática, e vou dar algumas dicas sobre os conteúdos que costumam cair e aparecer na prova do Enem. O Enem ele tem como foco a interpretação. Dentro da matemática, um dos conteúdos que costuma aparecer com bastante frequência é porcentagem e regra de 3. Esses tópicos geralmente costumam aparecer em textos que exigem do aluno uma interpretação. Então não vai pedir para você calcular diretamente, calcule a regra de 3. Ele vai ter um texto base, onde a regra de 3 será uma ferramenta que você vai utilizar para responder as questões. Dentro da porcentagem, acontece a mesma coisa. Às vezes, você não vai precisar saber o conteúdo de porcentagem propriamente dito para resolver aquela questão, mas esse conhecimento prévio vai te ajudar a responder aquela questão. Tendo em vista que o Enem é uma prova de interpretação, um outro assunto que aparece com frequência na prova de matemática são assuntos relacionados à estatística. Moda, mediana, média, são assuntos que aparecem com uma frequência muito alta dentro da prova do Enem. Outro tópico que também aparece com bastante frequência na prova de matemática são sobre conjuntos numéricos. Novamente, dando como privilégio a questão da interpretação de texto. Você precisa reconhecer e saber quais são os conjuntos dos números reais, naturais, inteiros, irracionais e racionais. Aparece com pouca frequência, mas aparece também o conjunto dos números complexos. Outro tema que aparece demais na prova do Enem é a questão da análise combinatória. Aquela matéria que geralmente nós aprendemos no segundo ano do ensino médio. Na análise combinatória, é comum cair exercícios como esse exemplo. Você vai sair de casa e você tem roupas de 3 cores distintas, camisetas de 3 cores distintas e calça de 3 cores distintas. Quais são as possíveis combinações que você pode fazer para sair de casa vestindo aquelas roupas? Um outro tema do Enem que costuma aparecer demais também é a questão da probabilidade. Questões que envolvam probabilidade, as questões que envolvem, por exemplo, lançamento de dado. Um exemplo clássico, vou jogar um dado de 6 lados. Qual a probabilidade de cair um número par? Além desses conteúdos já citados, um outro conteúdo que costuma aparecer são as funções do primeiro e do segundo grau, assim como suas equações. Esses assuntos aparecem geralmente em textos um pouco extensos. Você utilizando a ferramenta da equação do primeiro grau e do segundo grau, você consegue resolver ela, assim como suas funções. Não é muito comum, mas às vezes aparecem funções logarítmicas e funções trigonométricas. Essas funções aparecem no Enem, mas com uma frequência bem menor, pois como ele tem como privilégio a questão da interpretação, costuma-se cair com maior frequência funções do primeiro grau e do segundo grau. E não podemos esquecer o tema que mais cai da prova do Enem de matemática, que é a questão de gráficos, interpretação sobre gráficos e leituras de gráficos. Essas questões, geralmente, o aluno ele consegue responder apenas sabendo interpretar e ler um gráfico. Boa prova!